Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, em que temos a oportunidade de juntos novamente aprofundarmos, estudarmos, trabalharmos um pouco mais o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento e a nossa manifestação das qualidades divinas que existem no nosso interior. E para iniciarmos a reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Quem tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, vamos acompanhar mentalmente. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 65. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e a oração que nós faremos é a oração para concretizar os desejos corretos. Então, vamos assumir a posição de oração? Com os olhos fechados, elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a nossa vibração para junto ou para manifestar ainda mais Deus. Oração para concretizar os desejos corretos. Sou filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. A vontade de Deus é a minha vontade. A sabedoria de Deus é a minha sabedoria. O amor de Deus é o meu amor. O trabalho concedido por Deus é o meu trabalho. Deus está presente em todo o universo. Filho de Deus é individualidade que se chama eu, através do qual se manifesta o ser infinito que é Deus. Por isso, meu desejo é desejo de Deus, que é o ser infinito. O meu desejo aciona a força criadora de Deus, onipresente no universo, e será infalivelmente concretizado. A glória do ser infinito, que é Deus, manifesta-se neste mundo fenomênico, trajando a individualidade denominada homem. Se o homem não surgisse neste mundo, Deus não poderia manifestar a sua glória, mesmo sendo dotado de força criadora infinita. E não existiria ninguém para reconhecer a sua glória. Por essa razão, o homem é uma existência indispensável para Deus, e o seu nascimento neste mundo é um acontecimento dos mais solenes e sublimes. Por isso, de agora em diante, jamais terei complexo de inferioridade. Como estou consciente da razão do nascimento do homem neste mundo, sinto a alegria de viver. O fato de estar vivo constitui motivo de grande júbilo para mim. Agora que profundamente tomei consciência do significado e da grandiosidade do nascimento do homem, manifesto minha alegria em meu cotidiano, em minha expressão facial, em meu comportamento, em minhas palavras. Como vivo transbordante de júbilo, minha alegria se propaga em todas as direções e todas as pessoas que se aproximam de mim ficam contagiadas pela minha atmosfera alegre. O coração delas se enche do mesmo júbilo, sentem a alegria de viver e tornam-se mais saudáveis. Aonde quer que eu vá, acompanha-me constantemente a atmosfera de prosperidade e por isso o empreendimento no qual trabalho não pode deixar de prosperar. Como ninguém deixa de perceber a luz e as ondas espirituais de prosperidade que constituem a minha atmosfera, as pessoas com as quais me entrevisto simpatizam comigo e não deixam de colaborar para que eu possa alcançar o meu objetivo. Quando procuro trabalho, encontro infalivelmente. Quando inicio o empreendimento, aparecem infalivelmente colaboradores ou patrocinadores. Sendo eu filho de Deus, o ser onipresente, Deus, está sempre colaborando comigo. O meu desejo é desejo do ser onipresente. Por isso, nunca tenho desejos egoísticos. O desejo do ser onipresente é sempre imparcial e proporciona alegria a todas as pessoas. O meu desejo, quando concretizado, proporciona alegria e felicidade a todas as pessoas. E isso me propicia imensa alegria de viver. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra o quanto que a nossa vibração, quando ela vai sendo trabalhada, é uma vibração que se espalha, leva alegria, traz benefícios e se torna uma alegria que diferencia a vida, nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer o carinho, a participação, a presença de cada um dos senhores, das senhoras. Você aí de casa, meu muito obrigado. Não deixe de compartilhar e curtir o vídeo para que ele tenha mais destaque e o YouTube se encarregue também de divulgar, tanto pela página da Seichoren do Brasil, quanto pela página da Meditação Shinsokan.
Meu muito obrigado a todo mundo que está assistindo no Brasil, que está assistindo fora do Brasil. Vamos juntos hoje estudar um pouco mais, avançar um pouco mais dentro da filosofia da Seichonoye, para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para manifestarmos o que há de melhor no nosso interior. E hoje vou revisitar um assunto que é sempre muito bom trabalhar. Vou falar novamente sobre a força da mente, né? A influência mental que nos rodeia e que é diretamente relacionada à forma como nós vivemos. Vou falar novamente, trazendo sobre um novo aspecto ou trazendo novas informações para que a gente possa compreender e continuar trabalhando. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou usar esse livro, Preceito de Luz, que é um livro maravilhoso, da coleção Masaharu Taniguchi. Essa é uma coleção que ela não é toda publicada em português, mas os livros que são publicados são maravilhosos. E dentro dela você tem estudos profundos e em forma de preceitos de luz, preceitos diários. O que isso quer dizer? Todos os dias do mês você tem um estudo, um pequeno trecho, às vezes de 6, 7 linhas só. Então você consegue todos os dias ler coisas profundas muito rápido. Então ele é ótimo para você ter na cabeceira da sua cama, para você abrir, ler uma parte e falar, pô, que legal. E você vai facilmente lendo o livro durante um ano inteiro. E hoje nós vamos trabalhar o preceito que está no dia 19 de fevereiro, que é exatamente que fala sobre a influência mental do subconsciente. Junto com o livro Preceito de Luz, que é de autoria do professor Masaharu Taniguchi, nós vamos também falar um pouquinho sobre a verdade e orações, exatamente a oração que nós acabamos de ler, que é a oração, deixa eu pegar aqui ela de novo, é a oração para concretizar os desejos corretos, que consta na página 65. Lembrando que esse livro aqui é a 37ª impressão, Sutra Sagrada, Verdade e Orações. Então, vou utilizar esses dois livros para nós abordarmos um pouquinho esse tema. E para que eu possa começá-lo, eu preciso falar de alguns outros pontos para que entendamos tudo o que vai ser dito hoje. Vamos lá. Influência mental. Quando a gente entra nesse assunto, hoje em dia está muito mais em voga as pessoas falarem sobre isso. Se a gente voltar a 30, 40 anos atrás, as pessoas não conseguiam entender muito essa questão de influência, de vibração. Com o avanço de algumas áreas da física e alguns avanços, inclusive nas áreas das humanas também, psicologia, psiquiatria, começou-se a ficar muito mais em voga, começou a ficar muito mais falado essas questões relacionadas à vibração e influência. Então, o próprio avanço das ciências naturais e o próprio avanço das ciências humanas permitiu que hoje em dia as pessoas falassem numa linguagem muito mais fácil assuntos que eram complexos. Então, hoje em dia todo mundo fala, tudo depende da sua vibração. Você imagina isso há 30 anos atrás, as pessoas não falavam isso, não era um linguajar comum. Hoje em dia, as pessoas falam disso, não, isso aí não está batendo com a minha vibração, isso não está batendo comigo. E isso é uma coisa que hoje em dia ficou mais fácil. Mas exatamente também porque ficou muito fácil, é que as pessoas também não dão o devido valor ou não dão a devida atenção a um assunto tão sério que é isso. Então, vamos lá, nós precisamos fazer primeiro uma introdução a essa questão de vibração para que a gente possa entender o quanto que a nossa mente influencia. Quando a gente fala mente influencia, muitas pessoas falam, é isso mesmo. Mas quando elas falam é isso mesmo, não quer dizer que elas entenderam realmente o que quer dizer a mente influencia. Então, para isso, a gente precisa explicar um pouquinho mais. Vamos lá. Primeiro ponto, claro, lembrando, não vou esgotar o assunto e não vou conseguir tratar de todos os aspectos, não dá para falar. Se a gente fosse falar de tudo, teríamos que ficar aqui dias falando, porque é muito assunto, é muita coisa para trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Os principais tópicos para gerar um pensamento, ou para pelo menos gerarmos o início, o meio e fim, na compreensão do quanto que a influência mental, ela é real, ela é uma coisa cotidiana, ela é uma coisa que nós vivenciamos ela todo minuto, todo segundo e como ela pode ser trabalhada também. Então vamos lá. Primeiro ponto, o ser humano, ele é, digamos, a grosso modo, composto de duas partes. A primeira parte, ela é chamada de espírito.
e a segunda parte de corpo carnal. Vamos colocar assim. Eu estou colocando a grosso modo. Se nós formos aprofundar isso aqui, nós temos divisões aqui dentro da parte espiritual bem mais sutis. Mas eu estou colocando a grosso modo simplesmente para explicar de uma maneira mais compreensível o aspecto que eu quero chegar. Então vamos lá. O ser humano é dividido em duas partes, espírito e corpo carnal. O espírito, ele é invisível. O corpo carnal, ele é visível. O espírito, ele está fora dos 5 sentidos. Ele não é perceptível aos 5 sentidos. O corpo carnal, sem... Nossa, eu botei o I na frente. Deixa eu apagar aqui. Então, 5 sentidos. O corpo carnal, ele é os 5 sentidos. Ele sente isso daí. Então, o que que acontece? Quando nós compreendemos isso, a gente começa a perceber que existem coisas que estão fora da nossa percepção. O espírito, ele é, em tese, sutil. Ele é muito mais, digamos assim, ele é muito mais tênue. Muito mais tênue. Enquanto que o corpo carnal, ele poderíamos dizer, ele é pesado. Ele é denso. Ele é denso. Então, aqui é sutil. Vamos botar aqui sutil. Ele é sutil. Então, o que que acontece? O espírito utiliza-se do corpo carnal para viver a experiência no mundo fenomênico. Para que você possa viver uma experiência no mundo fenomênico, você precisa de um equipamento que esteja habilitado aos 5 sentidos. Se não tiver os 5 sentidos, você não consegue sentir, tocar, provar, ouvir e enxergar. Se você não tiver esses 5 sentidos, você não consegue viver a experiência neste mundo. Não dá. Então, como se o corpo carnal fosse uma roupa de mergulho, o espírito a veste para poder mergulhar no mundo fenomênico. Então, o corpo carnal, ele é o equipamento do espírito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir. Ah, preletor, mas eu não acredito que existe espírito. Vai ficando complicado. Porque se a gente acreditar que a gente é só corpo carnal, a gente entra, inclusive, em crises de ética, em crises morais. Por quê? Se não existe nada além do corpo carnal, olha que interessante, gente. Se não existisse nada além do corpo carnal, tudo pelo corpo carnal seria válido. Presta atenção. Só existe corpo carnal. Vamos partir dessa teoria. Só existe corpo carnal. Eu sou materialista, eu acho que não existe nada além do corpo carnal. Não existe nada. O corpo carnal começa, eu sou fruto de reações químicas, aconteceu do nada, deu uma sorte, eu vim, manifestei, aí quando eu morrer, acabou tudo. Se a minha existência fosse única e exclusivamente reações químicas, biológicas, físicas, tudo seria válido para o meu corpo carnal. Faz sentido? Nesse raciocínio, faz sentido? Faz. Ora, se eu sou corpo carnal, tudo que é para alimentar meu corpo carnal, enquanto ele está durando, enquanto ele está tendo uma boa resposta, é válido. Mas se tudo que for válido, inevitavelmente eu vou interferir no corpo carnal de alguém. E se eu for interferir no corpo carnal de alguém, eu vou causar resultados que a outra pessoa às vezes não deseja. Se a outra pessoa não deseja, e aí, é certo ou errado? Nós temos aí uma gama de leis para proteger direito de outros, nós temos uma gama de leis para defender individualidades. Por quê? Porque o corpo carnal não pode ser ilimitado, ele precisa de barreiras. Se ele precisa de barreiras é porque você tem questões éticas, questões morais, questões espirituais que transcendem o simples corpo carnal. Então, a própria percepção da humanidade é de que existe algo além do corpo carnal. Ah, eu não acredito em Deus, eu não acredito em espírito, porque eu não acredito em religião. Você está mais focado em uma linha do pensamento do que realmente conscientizando do que realmente é o ser humano. Então vamos lá, voltando à nossa linha. Então na nossa linha, o espírito utiliza-se do corpo carnal para viver. Se o espírito utiliza do corpo carnal para viver, nós temos coisas que vão além da matéria. Então, a maioria dos pensamentos religiosos
ou uma boa parte dos pensamentos filosóficos, acredita que existe algo pós-morte. E dentro do algo pós-morte, você tem várias discussões, várias teorias, e nós podíamos passar aqui horas discutindo se vai para onde, como vai para onde, se vai e volta, se vai e não volta, se vai e acabou, dependendo de onde você vai, se sobe, se desce, se fica no meio do caminho, você tem discussão para todo lado. O ponto é que, independentemente dessas discussões, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: se o corpo carnal é denso e ele tem os 5 sentidos, do que é feito o espírito? O que é esse espírito que é capaz de movimentar o corpo carnal, que é capaz de dar vida? E é interessante que a vida é algo tão interessante, tão maravilhoso, que às vezes a gente não se dá conta. Olha só, não só a vida que é movida por esse espírito, ou a vida que é esse próprio espírito, ela mantém o seu corpo carnal. Agora, neste momento, os nossos corpos estão realizando bilhões de interações celulares com micro-organismos, trocando oxigênio, trocando gases, processando, fazendo a digestão, pensamentos, impulsos elétricos. É tanta coisa, consertando algumas partes, é tanta coisa que o nosso corpo está fazendo, que é algo assim que foge até a capacidade da gente conseguir imaginar. Detalhe, se a vida sai do corpo, o que acontece imediatamente com o instrumento? Ele para de processar informações e ele começa instantaneamente a entrar num estado de desintegração. Gente, é algo tão incrível, A gente está vivo, nós estamos saudáveis, nós estamos aí fazendo as nossas coisas. Se a vida sai do nosso corpo, em 24 horas o seu corpo, ele começa a apodrecer. É interessante, a gente dorme 8 horas, algumas pessoas dormem 12, tem outras que chegam até 20 horas aí. Já era o suficiente para ela ter apodrecido. Sabe, você dá boa noite para a pessoa, boa noite, quando você abre a porta no dia seguinte, está podre lá, está o cadáver lá. Não, mas está só dormindo. Quando acorda, vai acordar com bafo, vai acordar descabelado, mas não está podre todo o ser. Por que isso acontece? A vida continua trabalhando durante a noite e não deixa que você desintegre. Gente, o negócio é tão sério. O corpo humano, quando a vida deixa, ele se torna uma bomba. É um negócio tão sério que a gente começa a entender por que enterra as pessoas e por que o cemitério é uma questão de saúde pública, exatamente por causa disso. Um corpo de um ser, vamos dizer, complexo, como mamíferos e tudo mais, jogado na natureza, o corpo humano, por exemplo, jogado na natureza, cara, ele pode contaminar 1 quilômetro de raio, mais de 1 quilômetro, pode chegar a 10 quilômetros de raio, contaminado pelo que sai do corpo. Aí você pensa, rapaz, isso tudo estava dentro de mim. Eu sou uma bomba que pode detonar 10 quilômetros de raio. Porque o corpo, quando ele perde a vida, ele se desintegra. E quando ele desintegra, tudo que está dentro dele vai, seja bom, seja tóxico, seja aquilo que estiver lá dentro, vai-se embora. Aí você para pensar, gente, que interessante, 24 horas o corpo se desintegra, mas eu estou aqui há anos e o corpo conserta. Eu vou lá e quebro, ele conserta de novo. Eu vou lá no final de semana, vou beber com os amigos e uso tudo para destruir meu corpo. Uma semana depois está tudo lá de novo. Então você vai fazendo as coisas e seu corpo vai se reestruturando. O que faz isso? A vida. A vida. Se você pegar e cortar um cadáver, a pele não fecha de novo. Ela não se cicatriza. Agora, numa pessoa viva, acontece. Por quê? Porque o espírito, a vida que está dentro dele, faz com que essas coisas aconteçam. Então, quando a gente começa a enxergar, a gente fala que interessante, existe algo a mais. Tanto que quando essa vida sai, o corpo, ele perde a funcionalidade. É mais ou menos um carro. Imagina que você está dirigindo um carro. Quem olha você, vê o carro. Está lá com os vidros fumezão, você está só dirigindo. Aí passa o carro de novo, passa o carro. Passado uma semana, você sai do carro e vai embora, abandona o carro. A pessoa vai olhar e fala assim, mas o carro está parado. E o que começa a acontecer com o carro quando a gente para de utilizar? Ele começa a se deteriorar. Ele começa a ficar com aquele aspecto abandonado e vai ficando todo destruído, até virar carcaça. Então, isso acontece de maneira muito rápida no corpo humano. Quando o espírito vai embora, o corpo humano ele para de funcionar e vai apodrecendo. Então, dentro desse espírito, a gente começa a perguntar, pô, que interessante, ele é invisível, a gente não vê espírito.
A gente não vê, pelo menos a maioria das pessoas não vê. Você não sente, apesar da gente ter aqueles calafrios, não falam quando você tem um calafrio, um espírito passando atrás de você? Aí tem gente que fala assim, ai, para com isso, tá de noite, não vou dormir hoje. Mas as pessoas falam que dependendo do que você sente presenças. Ele é tênue, ele é sutil. Lembrando, eu estou trabalhando isso aqui a grosso modo, viu, gente? Você tem definições, você tem especificações muito mais profundas para falar disso, mas que eu trabalharei isso num outro momento, numa outra palestra. Então, o que acontece? Esse espírito aqui, ele é feito de algo muito mais sutil. E o que é mais sutil? O que nós podemos começar a trabalhar como mais sutil? Olha que legal. Se nós enxergarmos a própria natureza, nós vamos perceber que a estrutura da natureza, ela depende de ondas, ou ela depende de forma como os átomos interagem, ou de forma como as energias são trocadas. Então, por exemplo, vamos lá, você tem um átomo aqui, você tem um núcleo de átomo que ele tem os elétrons aqui em redor. Um elétron, ele só vai sair de uma órbita, seja para baixo, seja para cima, se ele receber quantidade de energia. Essa quantidade de energia pode ser transportada por fótons, pode ser transportada por outras formas. Essa quantidade de energia, ela é uma energia certa, porque precisa alterar a quantidade necessária para que esse elétron vá para uma outra órbita. Então, nós começamos a entender que a energia, ela é trabalhada nas bases da estruturação da matéria. Então, nas bases da estruturação da matéria. Olha que interessante. Einstein ganhou um Nobel de Física, não pela teoria da relatividade, mas pela teoria da fotovoltaica que ele desenvolveu, que é exatamente essa quantidade de energia necessária para que o elétron saia de uma esfera ou saia de uma órbita para outra. Então, já se sabe essa questão de energia. E começou a se verificar que a energia, ela se manifesta, pode se manifestar tanto de forma ondulatória como de forma de partícula, ou de forma vibracional, a luz, assim, digamos. Então, o que acontece? Começou-se a trabalhar a verificação de que a matéria é muito mais uma questão energética do que uma questão solidificada. Porque nós temos a ideia de que a matéria, ela é dura, que a matéria, ela é sólida, que a matéria, ela é consistente. E à medida que nós vamos adentrando em campos cada vez mais pequenos da física, a gente começa a observar que a matéria, ela não é existência sólida. Pelo contrário, ela é muito mais vazio do que matéria em si. O que dá a sensação de solidificação é exatamente as interações energéticas entre as partículas, entre os átomos, entre as moléculas, etc. e tal. Então, o que as pessoas começaram a perceber? O estudo avançou da física quântica e começaram a perceber que dentro do microcosmo dos átomos há leis diferentes do macrocosmo. E isso tem toda uma discussão hoje em dia na busca da teoria que unifica a física quântica com a física astronômica, e aí você tem todo um pensamento que gira no seguinte: gente, é energia, as coisas são energéticas, exatamente porque elas são energéticas, elas emitem o que nós chamamos, entre aspas, de vibração. Não é à toa que uma das fórmulas mais famosas do Einstein é mc². O que eu acho mais impressionante é o c², gente. Eu acho assim, o cara tirou esse c² assim de uma maneira genial. É energia, m é massa, c é velocidade da luz ao quadrado. Você pensa, a velocidade da luz já é grande, o cara bota ao quadrado. O cara fala, não, tá pouco, 300 mil km por segundo, vamos botar ao quadrado, vai ficar show. Então, essa é uma fórmula fantástica. O que essa fórmula mostra? Que matéria é energia e energia é matéria. Ou que energia pode ser convertida em matéria e matéria pode ser convertida em energia. Tanto é que as 4 forças que nós temos na natureza, que é a força atômica forte, a força atômica fraca, a força eletromagnética e a força da gravidade, a mais forte de todas é a força atômica forte, que é exatamente isso aqui. É você pegar um átomo, quebrar o átomo, ou juntar um átomo no seu núcleo, ele libera tanta energia que nós temos hoje 2 feitos fantásticos. A fissão nuclear, que é a bomba atômica, e a fusão nuclear, que é o que acontece dentro do Sol. Dentro do Sol que você tem uma fusão. Você pega 2 átomos de hidrogênio, você bota tanta força que eles viram de hélio. Isso libera tanta energia, mas tanta energia, que o Sol brilha aí, que é uma imensidão. Você imagina, a gente está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol e a gente morre de calor. Você imagina quem está lá perto?
A gente está a 150 milhões de quilômetros, gente. É longe pra caramba, gente. É mais longe que Caldas Novas. Vocês não têm ideia de quanto que isso é longe. É muita coisa. Então, o que que acontece? Você pega isso daqui para você entender, cara, a essência de tudo está em algo que não é material. Não é material. As pessoas começaram a chamar de energia, começaram a chamar de vibração. Independentemente de nós trabalharmos um termo específico, porque ele pode acabar caindo numa repetição de um termo mais preciso da física, ou acabando num termo genérico que as pessoas hoje em dia têm utilizado demais, o ponto é que a vibração que mexe com toda essa matéria, com todo esse ser espiritual, ela está impregnada dentro de nós. Ela está impregnada dentro de nós. Nós sentimos essa vibração, nós trabalhamos essa vibração, nós construímos essa vibração. Por mais que nós não nos apercebamos, nós vivenciamos essa vibração todos os dias. Por quê? Nós somos compostos de tudo. Desde a manifestação fenomênica do corpo carnal denso até a manifestação sutil do espírito, nós vivenciamos essa troca de energia. E essa troca de energia, ela quando condensada, ela se manifesta. Então olha que interessante. Aquilo que o espírito armazena, aquilo que o espírito vibra, aquilo que o espírito desencadeia, é vivenciado no corpo carnal. É vivenciado no corpo carnal. Qual é um dos trabalhos que a Seichoné faz? Identificar isso daqui, explicar isso aqui, de tal forma que você seja capaz de, antes de se preocupar em mudar o corpo carnal, você mudar o seu corpo espiritual. Quando você muda o corpo espiritual, muda a vibração. Mudou a vibração, o que acontece com o corpo carnal? Ele também sofre as alterações. Então é basicamente o seguinte, o corpo carnal, ele vai ser uma roupa colada do espírito. Vamos trabalhar com essa imagem. Sabe aquela segunda pele? Aquela roupa que você coloca assim, não tem como você esconder. Tudo que seu corpo tem, aquela roupa vai lhe mostrar. Então o que acontece? Você bota uma roupa colada, você bota uma segunda pele, o seu espírito ele vai ter o formato que vai ser desencadeado no seu corpo carnal. Então um espírito que está carregado de ódio, um espírito que está carregado de pessimismo, um espírito que está carregado de sentimentos negativos, vai refletir isso no corpo carnal. E detalhe, reflete no corpo carnal como um todo, não só na forma, mas na energia do corpo carnal. Então, o que nós ensinamos na Seichoné? Espírito doente causa um corpo carnal doente. Se você cura o espírito, o que acontece com o corpo carnal? Ele se cura. É assim que é feito o processo de cura. Algumas pessoas acham que a cura é uma intervenção no corpo carnal estranha à sua existência. Mas não. Mesmo que você tenha influência de espíritos superiores, de espíritos de outra esfera, te auxiliando no seu processo, se não há uma transformação ou uma possibilidade de transformação, não há como transformar o corpo carnal. Então, nós ensinamos, mudemos a mente, que o corpo carnal reflete essa transformação. Por quê? É o espírito que domina o corpo e não o contrário. Por isso que as pessoas que levam primeiro ou deixam o corpo carnal dominar a vida, acabam levando vidas vazias, tristes e sofridas, porque ela esquece de colocar o cavaleiro em cima do cavalo. E ela faz o contrário, ela bota o cavalo em cima do cavaleiro. E acaba sofrendo por causa disso. Então, nós começamos a entender que a construção da vida passa a ser uma construção mais lógica, uma construção muito mais sensata, uma construção muito mais objetiva, quando nós compreendemos que o que está por detrás tem que ser trabalhado e não só o que está aqui. Então, hoje em dia as pessoas pensam, se eu alimentar, se eu vivenciar somente o corpo carnal, eu vou ser feliz. Nunca se viu uma sociedade tão triste e tão doente como a nossa. Eu falo, é impressionante, você conversa hoje em dia com qualquer pessoa de uma geração mais antiga, gente, você conversa com senhoras que viveram realidades outras, tiveram 10 filhos, não tinha nada, velho. Elas têm uma percepção que a vida delas era muito melhor do que a de hoje. Por quê? Porque de hoje é uma pressão, é um negócio assim, tão assim, nada é certo, tudo é meio assim esquisito, a gente não consegue entender o que está valendo hoje, já não está valendo amanhã. É uma transição
é um mundo das informações e da desinformação. A gente nunca teve tanta informação e nunca fomos tão desinformados. A gente nunca teve tanto remédio e fomos tão doentes. A gente nunca teve tanta tecnologia e somos tão solitários. Antigamente os casais namoravam por carta, gente. Olha só. A pessoa mandava a carta, ficava 20 dias sonhando, esperando receber a carta. Hoje em dia a pessoa manda uma mensagem do WhatsApp, tá aí. Cadê, 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 cadê? É o mundo da ansiedade. É o mundo dos dois tracinhos. Se os dois tracinhos ficarem verde, a pessoa não te responder em segundos, é porque ela não gosta de mim. Cara, a pessoa está no banheiro, velho. Não dá tempo para ninguém nem viver as experiências. É o mundo do imediatismo. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito, ninguém quer estudar, ninguém... Então, assim, sabe, o mundo, assim, da gelatina. A gente fala que é a geração gelatina. É aquela geração que você balança assim, você vê que não tem capacidade nenhuma de sustentar alguma coisa. Então, isso por quê? Porque a ideia hoje é que trabalhe o seu corpo carnal que você vai ser feliz. E isso, gente, é tão vendido, mas tão vendido, que até os movimentos religiosos estão voltados para isso aqui. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar as coisas materiais. Será que só as coisas materiais vão ser suficientes para me fazer feliz? Porque se eu não receber as coisas e não tiver um mínimo de espírito para agradecer, o que vai acontecer com a minha mente? Eu volto a ficar arrogante, ingrato, insatisfeito e muitas vezes eu passo até a me afastar de Deus. Porque quando eu recebo um favor e eu não retribuo, qual é a primeira ideia que a gente tem? A pessoa quando recebe um favor e ela não tem como retribuir, o que ela faz? Se afasta de quem fez o favor. Se você emprestar dinheiro para um amigo e ele não tiver como te pagar, o que ele vai fazer com você? Brigar com você. É brigar com você. Por quê? Eu não posso ser cobrado, então eu preciso arrumar alguma coisa para me afastar. Então arrumo uma briga, uma discussão, se afasta, não, briguei com você, por isso que eu não vou te pagar. Então o que acontece? A pessoa acaba se afastando de Deus, porque ela acaba se tornando extremamente egoísta. É o caso daquelas pessoas que pedem, Deus, cura meu familiar, cura, cura, cura. Aí a pessoa falece, tá vendo, Deus? Você é fraco, não acredito mais em você. Aí você pensa, mas espera lá, então você só acredita em Deus se Ele curar os seus familiares. E se for a missão do seu familiar já estiver na hora de partir? Não é para ser curado. Não, mas não me interessa. Tem que fazer o que eu quero. Aí você tem mentalidades hoje em dia que os ensinamentos religiosos, eles começam a ter que atrair as pessoas pelas promessas, não pelo crescimento, não pelo amadurecimento, não pela capacidade que a pessoa tem de se tornar um ser humano melhor, mas sim pelo aquilo que pode me oferecer. Se você me der a cura, eu acredito. Se você não me der a cura, sai fora que eu vou para outro lugar. Infelizmente, essa é uma mentalidade hoje que está esvaziando os movimentos religiosos. Isso não é só um problema da Seitonê, isso é um problema mundial de todos os ensinamentos religiosos. Hoje em dia, a juventude vai para a igreja para arrumar namorada. Antigamente era assim também, mas hoje em dia, arrumou namorada, tchau e bênção. Eu vou casar e vou ser feliz. Aí quando casa, aí percebe que nunca precisou tanto de religião como naquele momento. Aí volta correndo, lá vamos voltar que eu estou precisando entender. Por quê? Os aprendizados da vida são excelentes escolas para o nosso aprimoramento. Mas aprimoramento em que aspecto? Do crescimento espiritual. Porque presta sua atenção, o seu corpo carnal é vestimenta do seu espírito. Se seu espírito está bom, o seu corpo carnal começa a ficar bom. E nesse aspecto do corpo carnal é que eu quero trabalhar um ponto muito interessante. Quando a gente fala corpo carnal, normalmente as pessoas associam sempre a questão de saúde. Mas corpo carnal não é só isso. Vamos trabalhar o corpo carnal como escola. Escola, mundo fenomênico é escola. Então vamos lá, o corpo carnal é escola. Olha só, você entra numa escola com uma finalidade de aprendizado, de crescimento, de construção de conhecimento, de amadurecimento, etc, etc, etc. O corpo carnal, mundo fenomênico, isso que nós estamos vivendo, é uma escola. E essa escola, ela visa te aprimorar em várias áreas. Na área, você pode ter do próprio corpo, na área dos sentimentos e na área do próprio destino. Estou trabalhando aqui, tem vários, mas é só alguns. Então, no próprio destino. Então, quando a gente fala que altera o corpo, algumas pessoas pensam, então, se eu tiver bons pensamentos, eu vou ser saudável. Então, se eu tiver maus pensamentos, eu vou ficar doente. Não é só isso.
Isso daí é uma das consequências. O ponto que é, quando você compreende o trabalho da escola, que o corpo carnal potencializa, você entende que é corpo, sentimentos e destino. É tudo. É tudo. Ou seja, quando você altera o seu espírito, você altera o seu próprio destino. E por que altera o próprio destino? Lembremos-nos que eu expliquei isso tudo para falar que tudo é energia, tudo é vibração. Qual é a lei que rege a vibração? Qual é a lei que rege a energia? Tanto no universo físico quanto no universo invisível. A lei dos semelhantes. O que é semelhante se atrai. Gente, eu fico encantado. Fórmula da água, H2O. Como é que o hidrogênio olha para o oxigênio, dá uma piscadinha e vem? Como é que o hidrogênio sabe quem é o oxigênio? Ele não tem olho? Como é que ele sabe? Ele chega assim perto, gostei, está usando perfume bom, vem cá. Como é que sabe? Gente, é uma lei fantástica. Se você não tiver uma lei que possibilita ao mundo microscópico, ao mundo atômico, se identificar pela semelhança, as coisas não ficam. Já imaginou se as relações atômicas fossem absolutamente aleatórias? Absolutamente aleatórias, você não teria como fazer um mínimo de matéria. A matéria só existe porque você há ordem. Você tem ordem, elementos se aproximam dos elementos e vão formando compostos. E isso daí vai dando ordem. Da mesma forma que do mais básico ao mais complexo a ordem, nas leis mentais também há ordem, porque a lei física é um desdobramento da lei mental. Então, se a lei mental há ordem, o mundo também, o destino das pessoas, os sentimentos e o corpo também seguem a essa lei mental dos semelhantes. Então, o que isso quer dizer? A nossa vibração espiritual manifesta-se no corpo carnal e essa manifestação no corpo carnal muda corpo, sentimento e destino. Olha que interessante. Você fala, rapaz, eu não sabia disso tudo não. Eu pensava só que quando eu pensava, pensou. Não, pensou, vibrou, é energia. Você já teve uma briga mental? Alguém aqui já teve uma briga mental? Você pensa assim, você chega em casa, comeram seu danoninho. Aí você fala, puxa, eu guardei esse danoninho, eu guardei esse iogurte, eu guardei aquele pudim, sabe? Aquele negócio que você guardou assim da festa, aquele brigadeiro, você trouxe, você botou na geladeira, no dia seguinte comeram. Você já começa com a briga mental. Eu vou perguntar quem foi. E quando eu descobrir quem foi, você já vai pensando na discussão, nos argumentos, em tudo o que está acontecendo. Por exemplo, você vira para a pessoa e, seja namorado, namorada, cônjuge, acontece alguma coisa e você já começa a brigar com a pessoa. Não me ligou, não avisou onde é que ia, já sei o que está fazendo, aí você começa a brigar. Aquele fight. Depois de 1 hora pensando naquilo, como é que você está? Cansado. Cansado. Se você vai dormir antes de você dormir, você começa a ter um fight, uma briga mental, você já acorda um caco, parece que você não descansou. Porque você vai vivendo aquilo, vai consumindo energia. Por isso que preocupação é muito mal, porque preocupação consome sua energia antes da coisa acontecer. Então, as pessoas sofrem demais por preocupação antes das coisas acontecerem. Então, se você vai gastando aquela energia, você vai utilizando aquela energia, aquilo vai fazendo mal. Da mesma forma, quando nós pensamos, quando nós sentimos, nós gastamos, nós enviamos energia para o universo. E o universo nos responde exatamente com a lei dos semelhantes. Aí vem um segundo ponto que é necessário explicar. Vamos lá, gente. É muito conteúdo. Para a gente poder entender isso daqui, deixa eu apagar aqui, para a gente entender. O ser humano, pensa só, ele é um corpo carnal que veste o espírito. O espírito não é tão pequeno como o corpo carnal. O espírito ele é gigantesco. Ele é absolutamente gigantesco. A gente não tem ideia do tamanho do nosso espírito. Porque quando a gente pensa em espírito, logo a gente pensa em assombração, sabe? Aquela pessoa andando com véu branco assim, oh! Não, isso não é o espírito. Isso é uma manifestação de um pensamento ou manifestação mental. O espírito é muito maior e muito complexo. Uma maneira que a gente tem de tentar mostrar o tamanho do espírito de maneira física é o estudo da mente. O estudo da mente, ele consegue demonstrar
um pouco a grandiosidade do invisível que está por detrás do corpo carnal. Já é sabido, não é nenhuma novidade, que a nossa mente ela tem uma divisão que os estudiosos trazem de que 5% é o nosso consciente. 5% é o consciente. É isso que você está usando agora. Você está pensando, você está assim, trabalhando, você está concordando, discordando, encantado, não encantado. Isso daí é o seu consciente. E 95% é o seu subconsciente. O que acontece? Tudo que nos acontece é memorizado. Tudo. Ah, preletor, não concordo. Se tudo o que acontece com você não fosse memorizado, não existiriam traumas de infância. Por que existe trauma de infância? Porque tudo que acontece com você é gravado, é memorizado. Então, as pessoas acreditam que a mente dela é somente o consciente. Então, quando a gente fala alguma coisa, isso está na sua mente, não penso em nada disso, não tem nada disso. A mente, ela é muito mais, pensa só, gente, 95% da tua existência, você não tem a menor ideia do que é. Você não tem a menor ideia do que é. Para a gente ter ideia de como esse subconsciente é grande, vocês estão respirando agora, não estão? Alguém aqui não está? Levanta o braço. Estão respirando, não estão, gente? Pelo menos em tese. Se alguém faleceu aqui, a gente já faz a oração aqui. Mas está respirando. Por mais de 10 minutos você não fica sem respirar. Por favor, não tente. Aí o que acontece? Todo mundo está respirando. Você parou para pensar? Agora, pulmão, troca oxigênio cascarbônico, oxigênio cascarbônico. Você parou para pensar? O seu coração está batendo. Você tem falado assim, coração, bate, 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 bate. Até para fazer uma música, hein, gente? Vai estourar. Então você fala assim, coração, bate, bate, bate. Você não fala. Você fala assim para o que você jantou. Estômago, pega aí só um pouquinho de carboidrato, pega a proteína e joga tudo que eu comi de pão de queijo fora. Você fala isso? Não. O seu corpo ele vai trabalhando automaticamente. Quem é que conduz esse trabalho automático? Onde é que está isso que é conduzido? Quem é que está pilotando tudo para que a gente possa fazer outras coisas? Porque olha que interessante, o corpo carnal é tão fantástico que ele faz as coisas, a gente senta no passageiro. Porque a gente tem tempo de fazer outras coisas que não aquilo que é básico para a nossa sobrevivência. Respiração, alimentação, sistema circulatório. Você não fica, sangue circula, circula, circula. Ele vai de maneira automática. Onde é que estão esses comandos, gente? No seu subconsciente. Seu subconsciente ele vai mandando direitinho. Você sofre um corte, ele sabe exatamente o que tem que fazer para consertar. Você não tem a menor ideia. O seu subconsciente sabe. Então, o que você sabe está muito longe daquilo que você é. Tem tanta coisa dentro de você que você desconhece. E é esse aspecto aqui que a gente fala muito e a gente bate muito na tecla, que é a influência mental. A gente fala, a sua mente influencia a sua vida e seu destino. Correto? Correto. A sua mente é energia, o seu destino também é energia. Ele vai ser construído à medida em que você atrai ele para você. Como é que você atrai ele? Por meio da vibração. Como é que utiliza a vibração? De acordo com o que você vibra no espírito. Então, falar que a sua mente é em parte o seu espírito é correto. É correto. Se você falar assim, o meu espírito é a minha existência mental, faz sentido. Pode não ser perfeitamente equivalentes, ou a gente não pode estar tratando assim de forma técnica, mas é algo plenamente compreensível, tanto que o seu subconsciente ele faz parte do seu espírito na esfera do corpo astral, e o seu consciente ele está no aspecto do corpo etéreo, pode estar também no aspecto do corpo carnal, e também ele parte no corpo astral. Então o que acontece? Você tem partes suas que sequer estão manifestadas no mundo fenomênico. Olha que interessante, é como se você estivesse andando com uma sacola invisível. E essa sacola invisível, ela é muito gigantesca e ela tem muita coisa. Ela tem muita coisa e a gente não tem ideia do que ela tem. Então, como é que a vida faz para mostrar para a gente o que a gente tem dentro da sacola? Vamos imaginar, você tem aí quilômetros de sacola invisível nas suas costas. Como é que a gente faz para enxergar aquilo que é invisível? E aí que vem um ponto da sabedoria da vida. Como é que a vida mostra para a gente aquilo que está dentro de nós? Com as manifestações da nossa vida.
com as manifestações da nossa vida. Aí você fala, cara, que coisa doida. A vida é um espelho. A vida é um espelho que mostra para nós o que tem dentro de nós. É a única maneira. Como é que vocês, mulheres, veem se vocês estão borradas ou não? Espelho. Você vai no espelho e enxerga. Ou você vai na rua, quando as pessoas gritarem, você fala, tem alguma coisa errada. Você vai no espelho e se enxerga. A mesma coisa. Você só vai entender aquilo que você está vendo quando você compreender que aquilo que está à sua frente está ali espelhando. Quando você coloca os animais de frente ao espelho, nem todos os animais percebem que aquela é a própria imagem dele. Ele acaba brigando com o espelho. O que acontece com as pessoas? Aquelas que não percebem que a vida é um espelho, acabam brigando com o espelho, achando que o espelho é o causador do seu sofrimento. Aí vem as pessoas que falam, a vida é injusta. A vida é injusta. Eu fiz tanto e não recebi a recompensa. Não é que a vida é injusta, é que o seu espelho está refletindo aquilo que você tem dentro de você. Olha a profundidade disso, olha o quanto que isso, ao mesmo tempo, nos traz um peso, mas também uma libertação. Peso no que sentido? Caraca, então quer dizer que toda bagaça está dentro de mim? Sim, infelizmente essa é a verdade. Mas qual é a liberdade? Se está dentro de mim, eu posso trabalhar. E aí que vem o grande ensinamento. Por que a Seitonê fala que você é o dono do seu destino? Se o destino fosse algo fora, imposto por Deus, qual era a chance da gente mudar? Zero. Zero. Se o destino fosse imposto por um fator exterior, qual é a chance de nós transformarmos? Zero. A gente não teria chance de transformar. Por que é possível mudar o destino? Exatamente porque ele não está fora, ele está dentro. Porque o que está fora não tem como mudar, mas o que está dentro, plenamente possível a transformação. Por isso a gente pode mudar o nosso destino. Aí vem um ponto, que é digamos assim, o mais complicado. Mudar o destino não é fácil. Não é fácil. Apesar de algumas pessoas falarem que é muito fácil mudar o destino. Não é. Porque a gente não sabe o que nós temos aqui dentro. A gente não sabe. Aqui dentro está guardado tudo da sua existência, desta e de outras vidas. Desta e de outras vidas. Você encontra pessoas na sua vida que você fala assim, gente, é a coisa mais engraçada. Tem pessoas fora da nossa família que a gente tem mais amor e carinho do que aqueles que estão dentro da família. É ou não é verdade? Tem aquelas pessoas que a gente fala, nossa, eu queria tanto ser da família dela. Porque na minha o negócio está um pouquinho complicado. Por que isso acontece? Porque os familiares são escolhidos de acordo com missões específicas para você compreender o que você tem dentro de você. E trabalhar isso é o ponto-chave. É por isso que a transformação espiritual é uma transformação de destino. Porque na hora que você começa a compreender o que está aqui dentro e transformar, você muda o que vai ser refletido. Por que nós temos que perdoar? Por que nós temos que perdoar? Por que nós temos que agradecer? Por que nós temos que amar? Porque dívidas antigas estão sendo cobradas. E na hora que eu liberto as pessoas, eu mudo a minha vibração. Mudou a vibração? Muda aquilo que vem para mim. Isso é profundo, gente. Isso é extremamente profundo. A gente explica de uma maneira simples para ficar bem perceptível. Mas a gente não tem ideia do quanto que isso é forte, do quanto que isso transforma. E aqui eu vou trazer o trecho que o professor Masaharu Taniguchi cita, para que a gente, depois dessa explicação, como é que fica muito mais fácil entender. É mais forte a influência do nosso subconsciente nos outros do que a do nosso consciente. É mais forte a influência do nosso subconsciente do que do consciente. É mais forte. Por mais que tratemos o outro com atenção e bondade, tentando exercer boa influência nele, se tivermos em nossa mente sentimentos de revolta, antipatia ou constrangimento por essa pessoa, jamais conquistaremos a sua simpatia. Olha que interessante. Aí tem pessoas que acham que basta falar bonito, sabe? De exercer, tentar ser aquele puxa-saco, aquela pessoa que, eu vou te elogiar. A pessoa continua sentindo uma certa aversão. Por quê? Porque o que está aqui dentro vibra. É por isso que a transformação que a Seitonê propõe não é uma transformação falsa, uma transformação assim, eu vou ter que sorrir mesmo sem ter vontade.
A gente começa sorrindo sem vontade para gerar dentro de nós o sentimento de realmente sorrir com vontade. É você extrair a felicidade de dentro de você. É você extrair o que você tem de melhor. Porque quando você extrai e manifesta, aí sim o seu subconsciente ele começa a influenciar de forma positiva quem está ao seu redor. Positiva quem está ao seu redor. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a olhar todas as relações que nós temos, tanto as relações pessoais como as relações, inclusive, de oportunidades. Tem pessoas que as oportunidades vêm assim, sabe? E tem outras que ficam correndo atrás e não aparece nenhuma. Por que isso acontece? É exatamente pelo que está gravado aqui dentro. E olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. E agora é um momento complicado, tenham calma, escutem com carinho, vamos tentar elevar os pensamentos para que a gente possa compreender. Aqui está a causa do fato de muitas noras serem maltratadas pela sogra. Apesar de aparentemente agirem com a maior polidez e intimidade com a sogra, fazem com que esta sinta nessas atitudes algo artificial. Eu já vi muitos relacionamentos, sogra e nora, sogro e genro, em que a pessoa já tem uma antipatia. Tem pessoas que têm antipatia, nunca casaram, já odeiam sogra. Por quê? As pessoas falam tanto que sogra é ruim, você acredita. Acredita. A pessoa fala, ó, é interessante, meus filhos têm medo de metiolate. Nunca pegaram metiolate que arde. Mas por que eles têm medo? Porque toda vez que fala metiolate, eu e a mãe fazemos assim. Porque a gente viveu a dor do metiolate. A gente quando se ralava, sabe, você parecia aquele queijo ralado assim, você caía de bicicleta no concreto, você deixava uns 2 centímetros de pele assim. Quando você levantava, você estava em carne viva. A sua preocupação não era o corte, a sua preocupação era o metiolate. Meu pai vai me bater, beleza, se não passar o metiolate eu aceito, mas o metiolate vinha como punição. Caiu, vem por metiolate. Sabe, você chorava mais com o metiolate do que com o corte em si. Então o que acontece? Eles ficaram com medo, a mesma coisa. As pessoas têm o hábito de falar muito mal dos relacionamentos, principalmente conjugal. Você não vê pessoas elogiando o casamento. As pessoas falam que casamento é a morte do amor. Você não vê. As pessoas já vão casar como? Como é que as pessoas casam hoje? Não, se não der certo, eu separo. Essa é a mentalidade das pessoas que elas já vão pensando, o casamento é horrível. Casamento é horrível. Chega um casal apaixonado, tem aqueles casais mais experientes. Ai, porque eu amo. O que eles costumam falar? Espere o tempo. Você verá como é que o tempo vai te amadurecer. E as pessoas têm essa visão. Por quê? Vende-se a ideia de que tudo é ruim. Trabalhar, gente. A pessoa que levanta e fala, gosto de trabalhar, tá. Porque qual é a ideia? De que trabalhar é ruim. Trabalhar é ruim. O que é bom? É curtir, é beber, é viajar, é ficar em resort. Isso é bom. É dançar. Se você ficar nisso daí o tempo inteiro, você termina surdo, você morre de obesidade crônica, porque você come absolutamente desregulado e você acaba perdendo o prazer. Olha o tanto de pessoa que por ter muitas coisas acabam perdendo o valor da vida, porque não trabalham outros elementos mais importantes. Então o ponto é o seguinte, as pessoas, raiva de chefe, todo mundo quer ser chefe, mas todo mundo odeia seu chefe. Você já parou para pensar que o dia que você virar chefe vai todo mundo te odiar? Ninguém para pensar isso. Poucas são as pessoas que pensam, eu quero ser um bom funcionário, porque se eu aprender a ser um bom funcionário, eu vou ser um bom chefe. Aí você tem um monte de pessoa que quer poder. Poder não é para qualquer um. Poder é um exercício de talento. Por isso que a gente tem tanta arbitrariedade. São pessoas que chegam a posições de comando, não para guiar, mas para oprimir e para furtar. E acaba sofrendo os prejuízos dessa postura mental. Então, olha só, o que o professor Masaru Taniguchi quer ensinar aqui? Se você não mudar o que está aqui dentro, não adianta você tentar deixar isso aqui o mais bonito possível. É por essa razão que existem pessoas que são lindas por fora e quando você vai chegar perto, é vazio, é oco. Você não sente nada. Por quê? Porque não tem. Existem aquelas pessoas que ela chega no local, até a planta morre, de tão negra que é a pessoa. A pessoa chega, velho, parece uma nuvem negra, velho, tudo ao redor vai morrendo, velho. A pessoa, você está super animado, a pessoa passa do lado e diz, ai, cara, perdi a vontade até de viver. De tão negra que é a pessoa. É a vibração que ela carrega. A vibração que ela carrega. E tem aquelas pessoas que só de chegar perto você se sente elevado.
Você tem uma emoção de conhecer a pessoa, você fala, gente, que coisa linda, coisa maravilhosa eu poder viver, eu ter contato com essa pessoa. Por que isso? É a vibração que a pessoa emite. Isso vem em forma do quê? Dos pensamentos, daquilo que ela vai cultivando todos os dias. Por que na Seitonei a gente ensina? Temos que ter bons pensamentos todos os dias. Por quê? Porque quando você vai tendo bons sentimentos todos os dias, aonde você está jogando esses bons sentimentos? No subconsciente. É aqui que você está trabalhando. Porque no consciente você vai esquecer. Você vai esquecer. E à medida que você vai trabalhando bons sentimentos, quando você perdoa, perdão é libertar. É você libertar. Quando a gente odeia, a gente amarra a pessoa. Você amarra a pessoa. É você, não é à toa que dizem que quando você odeia, você está cavando duas covas. Uma para quem você odeia e outra para você. Quando você odeia, você amarra a pessoa. Você amarra a pessoa. Quando você perdoa, você liberta a pessoa. Você consegue entender, ó, o que aconteceu entre nós foi algo que precisava ser vivenciado, porque ambos somos espelho. Então eu precisava vivenciar isso para aprender. Agora eu te liberto, eu te abençoo. Vá, siga a sua vida, que eu vou seguir a minha. Quando você liberta, você tira uma pedra negativa daqui de dentro. Sobra espaço para entrar coisa positiva. Aí você começa a colocar sentimento de gratidão, de bênção, de amor, de perdão, assim, sabe? De felicidade. O teu subconsciente se transforma. É por isso que eu repito, a minha experiência de perdoar foi tão intensa na minha existência, porque eu tirei um bolo negativo de dentro de mim e permiti que coisas boas viessem, que mudou tudo ao meu redor, inclusive a vibração. Eu lembro que quando eu tive uma oportunidade de ganhar uma função dentro do Tribunal de Justiça, eu era servidor, e quando eu perguntei por que haviam me escolhido, a minha chefe, eu achando que ela fosse falar sua competência, sua capacidade, nada. Ela falou assim, o que mais me encantou em você é que você está sempre alegre. Foi uma coisa engraçada, velho. Eu ganhei pela alegria, foi pelas piadas. Não foi nem pelo trabalho competente. Apesar que não sei se meu trabalho estava lá tão competente, mas a gente estava aprendendo. Mas o ponto é porque uma boa vibração. Era uma época que eu estava afiadíssimo nas práticas da Seitonei. Gratidão o tempo inteiro, agradecendo. Eu pegava o ônibus, era 54 quilômetros da porta da minha casa até o trabalho. Eu dormia 3 vezes dentro do ônibus. Meu pai perguntou, o ônibus passa pela rodoviária? Não sei. Eu durmo na Asa Norte e acordo, já estou lá no Parkway. Não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. E ia com sentimento de gratidão, agradecendo, olhando a natureza, ia curtindo as coisas. Você vai se enchendo de vibração. Quando você chega num local que está todo mundo ruim, você chega numa outra vibração que chama a atenção. Aí eu tive a oportunidade de um outro local de trabalho, uma outra chefe falou a mesma coisa para mim. O que eu vou mais sentir falta de você era a harmonia que você trazia no ambiente. Eu falava, olha que coisa interessante, a harmonia. São elementos fundamentais, cara, fundamentais. Vendem para você a ideia, tem um currículo, tem um MBA, tem uma faculdade, tenha isso que você vai estar super bem empregado. Não vai. Hoje em dia, o que as empresas mais precisam são de pessoas proativas, pessoas com boa, como é que se fala? Com bons ares, pessoas que têm muito mais a contribuir, agregando do que desagregando. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você chegar no local e destruir o local, você não serve para nada. Então, às vezes, você tem grupos de pessoas que não são nem tão competentes a você, mas elas têm uma vibração tão boa que elas são muito mais benquistas do que aqueles que já batem, que já vão para o embate. Observa, as pessoas que chegam no local e já começam a brigar. Ah, porque fulano vem aqui. O pessoal fala, não dura, não dura. Por que não dura? Porque as más vibrações vão sendo sempre afastadas, afastadas. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, caramba, eu estou em desarmonia, alguma coisa dentro de mim precisa ser mudada. Essa é a postura espiritual correta. Essa é a postura espiritual que te leva à felicidade, que te leva ao crescimento. Se você se colocar na situação de vítima do universo, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Você está andando, uma pessoa vem, por exemplo, você está andando, uma pessoa vem e cospe em você. Você tem 2 maneiras de reagir. Uma é você tentar entender que não tem muito sentido. Você fala assim, por que cuspiu em mim? Não faz muito sentido, mas você fala, não, a agressividade está dentro de mim. Ela foi manifestada, perdoa essa pessoa e é liberto. Ou você pode cuspir nela e vocês vão passar o resto do dia jogando saliva um no outro. E você ainda sai revoltado, a culpa é do fulano. Eu cheguei escarrado em casa porque a culpa é de fulano. E é assim que as pessoas pensam.
Relação marido e mulher é assim, eu sou infeliz por causa dela. Qual é a chance de você mudar? Zero. Eu sou infeliz por causa do meu emprego, a culpa é dele. Qual é a chance de você mudar? Zero. Se você no mundo espírito, qual é a vibração que você vai atrair? A mesma. Então você fica saindo. Por isso tem pessoas que saem de casamento e vai ciranda, cirandinha, vamos todos separar. Por quê? Está com a mesma vibração, a mesma vibração. Então pode vir, faz aquela fila de gente. Vamos lá, vamos fazer a fila do divórcio. Por quê? É a mesma vibração. Não consegue mudar. Não consegue. Tem pessoas que falam, é sempre a mesma coisa. Por isso que as mulheres e os homens têm aquele discurso, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Ué, gente, se é tudo igual, a gente está escolhendo para quê? Para que a gente escolhe se é tudo igual? Pega o primeiro, é tudo igual. Mas por que no fundo, a gente sabe que não é igual? Porque tem algo dentro que faz a diferença. E essa transformação de espírito é que faz o ser humano evoluir, é essa transformação de espírito que transforma a vida, é essa transformação de espírito que muda o destino. Casais que crescem, ambos trabalhando a mudança de espírito, são casais que levam uma vida muito mais harmônica, uma vida muito mais feliz. Empresas que trabalham com a transformação do espírito, seja tanto dos donos quanto dos empregados, são empresas que crescem, são empresas que produzem valores novos na sociedade. Pessoas que têm essa visão, são pessoas que saem da postura de eu sou vítima e passam a ser protagonistas. Presta bem atenção, eu não estou falando que é fácil, mas é possível. Porque todos que caminharam e fizeram, mostraram, é possível, é possível. E esse ensinamento está aí há muito tempo, só que hoje em dia está mais fácil de entender. Hoje em dia a gente tem elementos mais possíveis, mais palatáveis, de nós compreendermos como isso funciona. Gente, sempre esteve dentro de nós e sempre vai estar dentro de nós. A influência mental, ela é absoluta. A tua mente é que rege o seu destino. A tua mente é que rege o seu destino. Quando você quando você entende isso e você pega isso daí para você, você se tornou dono da sua vida. Durante muitos anos, eu tive muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque a minha influência mental era baseada na ideia da pobreza honrada. Eu acreditava que era pobre e o pobre é que é honrado. E a experiência foi me mostrando que não é assim. Não é assim que funciona. Você encontra de tudo em todos os lugares. E eu comecei a compreender que a provisão, manifestada ou não, era reflexo de uma atitude mental. E na hora que eu mudei a atitude mental, a minha vida começou a se transformar. Em forma de quê? Boas ideias, boas orientações. Você começa a ser guiado e você acaba colhendo um futuro promissor. Não é porque deu sorte. Não é porque eu deu sorte. É porque você estava com a vibração certa para aquele momento, para aquela situação. Eu converso muito com a minha esposa, a gente brinca muito. O dia que eu pedi ela em namoro, eu falei, já imaginou se você te falado não? Era 50% de chance. Era sim ou não. Ela podia ter olhado, quer não. Eu falei, já imaginou o que nós seríamos? E a gente fica conjecturando, o que seria a nossa vida se não tivesse acontecido? Aí fala, aquele sim foi um fator de mudança. Por que teve aquele sim? Transformou a vida de ambos. A vida de ambos. Já são 21 anos aí de caminhada juntos. Mudou a vida de ambos. E por que mudou a vida de ambos? Porque houve uma vibração que sintonizou. Aí as pessoas chegam e falam assim para ela, você é uma mulher de sorte, casou com um preletor. Aí chega assim para ela, você é uma mulher assim que tem muito trabalho a fazer, você casou com o João. Então o que acontece? Por que as pessoas acabam falando isso? Porque elas acham que veio do além. Caiu assim, deu sorte de achar a pessoa certa. Não é. Você vai procurando aquilo que é semelhante. A hora que eu reencontrei minha esposa é a hora que eu estava mais elevando os meus pensamentos, os meus sentimentos, limpando tudo. Era a época que eu estava trabalhando papai e mamãe para perdoar papai e mamãe, estava trabalhando na harmonia com a família, estava limpando tudo de ruim que tinha dentro de mim. Foi a época que eu reencontrei. Ela também estava no processo de limpeza. Aí se encontram. Um familiar meu casou, se separou de uma maneira bruta, muito ruim, e eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Ela, ótimo, foi o casamento perfeito. Eu odiava meus pais e encontrei alguém que odiava os seus pais. Nós fomos viver o ódio juntos. Eu falei, verdade. E assim a gente vai encontrando em todas as áreas da nossa vida. E a gente começa a se tornar muito mais maduro espiritualmente. Gente, ninguém
Não precisa ter aquela pretensão, agora você é aquele monge budista, que as coisas acontecem. Não, você sente, mas ao mesmo tempo que você sente, você começa a amadurecer. Ok, não foi nada agradável, mas por que isso aconteceu? Uma vez, lembrando, só para encerrar que meu tempo já acabou, estava andando de bicicleta e passou um escolar. E vocês sabem que o escolar, quando passa, às vezes os meninos lá dentro ficam com vontade de compartilhar coisas deles com as pessoas que estão andando na rua, né? É um negócio que eles têm assim, muito carinho, muito amor que eles têm, né? Que eles gostam de compartilhar. Eu estava andando de bicicleta, tem um colega meu, e passou o escolar e todo mundo começou a me dar tchau. Eu falei, gente, pessoal simpático, né? Quando eu vi, o meu colega todo imundo, deram uma laranjada nele, assim, que a laranja explodiu. E eu parei e fiquei pensando, olha que coisa engraçada. Comigo eles foram simpáticos. Com o meu colega, toma-lhe suco de laranja. Meu colega ficou todo na laranja. E eu fiquei pensando, por que não fui eu? Por que a laranja não veio até mim? E aquilo eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, olha que engraçado. A laranja não estava dentro de mim. Não que eu não gostasse de laranja, mas a agressão pela laranja não estava dentro de mim naquele momento. Foi por isso que a situação não veio. Como tiveram outras situações nas quais eu me envolvi, que a situação estava dentro de mim. O momento que eu mais brigava na minha vida com tudo e com todos, coincidentemente, foi o momento da minha vida que eu mais dei prejuízo para seguradoras de carro. Eu batia carro a rodo. Botava carro na minha mão e destruía. Por quê? Eu dei 2 perdas totais em casa. Eu acabei com o carro do meu pai, acabei com o carro da minha mãe. Minha fama na família foi a 0. Por quê? Eram os momentos mais conflituosos. Quem tem conflito dentro de si, manifesta conflito, agressão, batida, pancada, fora. As épocas em que eu estou mais em desarmonia são as épocas que eu mais bato, braço, cabeça, canela, vamos bater em tudo. Os momentos em que eu estou mais em paz comigo mesmo, são os momentos que eu menos me machuco. Teve uma época que eu me cortava toda hora. Era só pegar qualquer coisa, a faca virava e arrancava uns bifes meu. Aí quando a faca parou de virar, você vai reparando, gente, olha que engraçado, eu estou mais em paz. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque meu trabalho é o conflito. Então se deixa, eu estou no meio do conflito. Então eu tenho que estar o tempo inteiro trabalhando, eu tenho que estar o tempo inteiro de olho. Por quê? Gente, o que está aqui dentro, você carrega. É por isso que a gente fala, não leia más notícias, não fique impressionado com más coisas, sabe? Sempre com boas palavras, lendo boas coisas, sempre com a palavra doce, isso vai te moldando. A pessoa, quanto mais harmoniosa dentro dela ela está, até na maneira de falar ela vai se tornando mais suave. Até os alimentos que ela escolhe começam a ser alimentos mais suaves, porque tudo é reflexo. Então, e detalhe, ser suave não quer dizer que você não pode ser firme. Ser suave é uma maneira que você tem de tratar as coisas de uma maneira muito mais tranquila do que naquela rigidez de quem acha que está enfrentando inimigos e o mundo. Ok, gente? Tranquilo? Espero que tenha sido dado o recado. O assunto é muito profundo, é muito complexo. E só para finalizar, porque eu já ia esquecer que eu ia falar aqui, na oração, olha o que o professor Masaharu fala aqui, ó, professor Masaharu Taniguchi. Está na página 66. Só para encerrar mesmo, olha só que legal. Como vivo transbordante de júbilo, minha alegria se propaga em todas as direções. E todas as pessoas que se aproximam de mim ficam contagiadas pela minha atmosfera alegre. O coração delas se enche do mesmo júbilo, sentem a alegria de viver e tornam-se mais saudáveis. Aonde quer que eu vá, acompanhe-me constantemente a atmosfera de prosperidade. Todo mundo quer ser próspero. Onde é que você vai ser próspero? É aqui. Quando você grava prosperidade aqui, a sua vida se transforma. E gravar a prosperidade não é uma maneira superficial, é algo muito mais profundo, algo que envolve muito mais os bons sentimentos, os bons pensamentos e as boas vibrações, do que simplesmente as pessoas acharem que é angariar dinheiro. Por isso que muitas pessoas às vezes têm dinheiro, mas poucas são verdadeiramente ricas, porque a verdadeira provisão é uma postura espiritual. A verdadeira riqueza é uma postura espiritual. Ok, gente? Então vamos para a nossa meditação. Só um minutinho. A gente vai para a nossa meditação exatamente porque na meditação nós fazemos um trabalho concentrado, um trabalho exatamente na visualização da boa vibração. Nós ficamos os nossos minutos vibrando elevadíssimo. Isso grava dentro de nós. Quem muito medita, muito transforma seu subconsciente. Vamos lá então para a meditação? Muito obrigado. Uma reverência,
Muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes podem sentar-se. Você de casa também, vamos assumir a posição de oração. Lembrando que maiores dúvidas sobre a postura, tanto mental quanto física, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, onde nós temos explicações muito fáceis, explicações muito diretas daquilo que é necessário para que nós consigamos realizar essa prática de maneira tão leve, de maneira tão prazerosa. E a prática, gente, ela é fundamental na mudança da vibração. Práticas profundas de transformação vibracional são práticas em que você precisa adentrar em si para mudar, para vibrar de maneira diferente, para você levar novos conceitos, novos pensamentos. E durante a prática, você pode observar, durante toda a prática da meditação Shinsokan, nós só vamos pensar em Deus e no que vem de Deus. Então é vibração altíssima. Nós só vamos pensar em Deus e no que vem de Deus e na perfeição do mundo da criação de Deus. Vamos lá então? Mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante feliz, pensamentos elevados. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar e contemplar este mundo perfeito de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar novamente. Vamos aqui colocar o nosso dever de casa. Primeiro, nossa meditação Shinsokan. Como eu expliquei, meditação Shinsokan é o que mais mexe, é o que mais trabalha a nossa vibração e é fundamental que a gente assim faça, né? Cada vez mais a meditação Shinsokan para vibrarmos a verdade, homem filho de Deus. Segundo, nós podemos repetir uma frase que ajuda muito na vibração, que ajuda muito a que a gente consiga sempre trabalhar bons pensamentos. Tem várias que a gente poderia trabalhar. Vamos utilizar hoje essa aqui. Minha mente é alegre, saudável e grata. Quanto mais a gente repete isso, fica muito mais fácil de pensamentos saudáveis, alegres e gratos nos preencherem. Então a gente fica muito mais fácil a gente falar muito obrigado, fica muito mais fácil a gente ter um pensamento muito mais luminoso. Vamos repetir isso aqui, gente? Pelo menos, vá lá, 200 vezes por dia. Moleza, moleza, moleza. Tá bom, gente? Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras, você de casa, meu muito obrigado. Uma semana iluminada, que nós possamos ter cada vez melhores pensamentos, pensamentos mais positivos, para que a nossa mente influencie na construção de um destino feliz, saudável e maravilhoso. Não esqueça de compartilhar, curtir, nos vemos na próxima segunda. Meu muito obrigado, muita luz e sucesso para todos nós. Muito obrigado.